Irmãos, é um prazer estar aqui com vocês nesta noite. E hoje eu trago um tema muito especial. É um tema curioso, sabe? O título da mensagem desta noite é Os Guarda-Chuvas Inimigos do Espírito Santo. Que título diferente, não é? Nós vamos orar primeiro, depois eu explico e nós vamos mergulhar no tema de hoje. Ó Deus bendito, graças te damos pela vida, pelo ar, pela proteção, pelo carinho, pela paz e pela presença do Divino Espírito Santo na nossa vida. Ó Pai, que Ele nos guie nesta hora, ao estudarmos esse tema tão importante, os guarda-chuvas inimigos do Espírito Santo. Que saiamos daqui entendendo o recado que o Senhor nos enviou, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quantos de vocês aqui têm guarda-chuva em casa? Uma sombrinha, um guarda-chuva? Muito bem. Geralmente a gente usa esses instrumentos para quê? Para nos proteger. Quanto mais eles nos protegem da chuva, melhor, não é, irmãos? Aqueles guarda-chuvas enormes, com aquela lona bem grossa, bem, não é? Aí você bota assim, você vai de um lugar para o outro, você mal molha os pés. É o que a gente quer, o guarda-chuva que nos proteja o máximo possível. Acontece que Deus deseja derramar sobre a sua igreja chuvas do Espírito Santo. Então, quando a gente fala de chuvas do Espírito Santo, a gente não pode ter guarda-chuva. Porque a chuva do Espírito Santo, ela tem que nos molhar. Ela tem que nos encharcar com o seu poder e com a sua graça. A Bíblia fala de chuvas, mas há duas chuvas que são extremamente significativas para o povo de Deus, para a igreja de Deus. A chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã caía no outono, nesse período que a gente vive aqui no Brasil, entre outubro e novembro. E era essencial para a germinação da semente, para o crescimento daquele talo, onde as folhas vão surgindo e depois a espiga brota com os grãos e nós usamos como alimento. Mas também, irmãos, aquela semente, aquela plantinha, dependia também da chuva serôdia, que era aquela chuva mais forte que Deus derramava para o amadurecimento do grão, para preparar o grão para ser colhido. O que diz a Bíblia sobre essas chuvas? Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia em Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias está aí, irmãos, depois de Daniel. 3, capítulo 6, versículo 3, está escrito. Veja aí, irmãos, se todo mundo achou, os nossos amigos que nos visitam, se está todo mundo aí com o texto na mão. Vamos lá. Está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Logo em seguida, você vai achar o livro de Joel, profeta Joel. Passe aí algumas páginas, tá? Logo depois de Oséias, você vai achar o livro de Joel, capítulo 2, versículo 23. Onde está escrito: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus,
porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. E você vai avançar já no final do Velho Testamento, penúltimo livro, Zacarias capítulo 10, versículo 1. Zacarias capítulo 10, versículo 1. É o penúltimo livro, tá? Está escrito em Zacarias 10, versículo 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiros e a cada um erva do campo. Olhem para mim, por favor. Como eu tinha dito, a chuva temporã caía nesse período, outubro e novembro, e a chuva serôdia caía entre abril e maio. Entre abril e maio. Os textos que nós lemos aqui, eles têm dupla aplicação. A primeira aplicação para a chuva natural. Aquela chuva da qual os agricultores necessitavam para plantar e colher. Mas também há um segundo significado, que é o significado espiritual. Deus deseja derramar sobre a sua igreja chuvas do Espírito Santo. Eu gosto muito desse texto de Zacarias, onde ele diz assim: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Irmãos, quem estuda a profecia sabe que nós estamos chegando no tempo das chuvas serôdias. Porque é a última chuva, é o último derramamento do Espírito Santo que Deus fará para que a sua igreja dê ao mundo a última advertência. Depois que a igreja de Deus der ao mundo a última advertência, a porta da graça vai se fechar. Quem estiver salvo, estará salvo para sempre. Quem estiver perdido, estará perdido para sempre. Hoje, a porta da graça ainda está aberta. E o Espírito Santo bate à porta de cada pecador, dizendo: dá-me, filho meu, o teu coração. Os textos que nós lemos aqui, Osés, Joel e Zacarias, mostram um ardente desejo do Senhor em nos conceder chuvas, aguaceiros do Espírito Santo. Mas nós criamos formas poderosas de impedir que essas chuvas sejam derramadas sobre nós. E como eu disse aqui, o tema desta noite é os guarda-chuvas inimigos do Espírito Santo. E eu quero então tratar com você sobre o primeiro guarda-chuva que tem impedido muitos, principalmente dentro da igreja, de receber aguaceiros do Espírito Santo. Qual é esse guarda-chuva? Ignorar o Espírito Santo. Viver como se ele não existisse. Mostrar pouco interesse por ele. Irmãos, esse é o primeiro guarda-chuva do qual eu quero tratar. Como tem sido o seu interesse pelo Espírito Santo? O que você sabe sobre ele? Ele é um estranho para você? Você só sabe que ele existe porque nós fomos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só isso. Há pessoas na igreja batizadas há 20, 30, 40 anos que nada ou pouco sabem sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que ele faz pelo pecador? Como ele se manifesta na vida dos filhos de Deus? O que é a chuva serôdia? Quem a receberá? Essas e outras perguntas sobre o Espírito Santo, poucos irmãos na igreja sabem responder. Se você, que é membro desta igreja, se encontrasse com uma pessoa na rua
e a pessoa dissesse assim: irmão, você é crente, você é cristão? Sou. De que igreja? Eu sou adventista do sétimo dia. Ô amado, me fale alguma coisa sobre o Espírito Santo. Eu tenho uma Bíblia aqui. Tome a minha Bíblia. Abra a minha Bíblia, me fale. Eu tenho sede de aprender sobre o Espírito Santo. Quantos textos da Bíblia você conseguiria abrir para dar a essa pessoa um estudo sobre o Espírito Santo? Irmãos, eu tenho um canal na internet com o título Nema, Mensagens e Reflexões. Nesse canal, eu já postei, tem uma playlist que é assim: Espírito Santo, as melhores mensagens. São 26 mensagens fantásticas. Os melhores pregadores apresentando as melhores mensagens sobre o Espírito Santo. Eu já andei aí dezenas de igrejas divulgando esse canal, essa playlist. Eu devo ter falado isso para centenas de pessoas. Mas quando você olha a quantidade de pessoas que assistiram, 50 pessoas, 70 pessoas. Mas quando você vai num canal que grava bobagens, bobeiras, está lá 5 milhões de visualizações de coisas que não valem nada. Uma vez, o que eu vou ler agora está no livro Atos dos Apóstolos, página 50. Uma vez que este é o meio pelo qual, o quê? O batismo do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na nossa vida. Uma vez que este é o meio pelo qual havemos de receber poder, por que não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito Santo? Por que não falamos sobre ele? Não oramos por ele e não pregamos a seu respeito? E eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Nessa playlist, quando você assiste a pregação, na descrição do vídeo, logo abaixo, você encontra um link que leva você para a pregação em PDF. Tudo que o pregador falou ali, palavra por palavra, você encontra um texto em PDF. É só você baixar, imprimir e pregar. Onde é que você encontra um canal que oferece o pastor pregando tudo que ele falou ali, você acha escrito bonitinho, só para você imprimir e pregar? Então, irmãos, esse desinteresse, esse ato de ignorar o Espírito Santo tem sido um dos mais poderosos guarda-chuvas, nos impedindo de receber torrentes de poder, de graça, de discernimento, de conhecimento. Porque sem o Espírito Santo não temos nada disso, irmãos. Eu quero ler um outro texto que está no livro Perto do Céu, Meditação Perto do Céu, de 2013. O texto diz assim: embora Cristo tenha dado tanta importância a esse assunto a respeito do Espírito Santo, como é pouca a ênfase que ele recebe nas igrejas. O nome e a presença do Espírito Santo são quase desconhecidos, embora a influência divina seja essencial na obra de aperfeiçoar o caráter cristão. Sem o Espírito Santo, irmãos, nós não somos nada. Mas por que tanto desinteresse por ele, irmãos? O pastor Aiden Tozer escreveu o seguinte: se Deus tirasse o Espírito Santo deste mundo, boa parte daquilo que a igreja está fazendo prosseguiria como se nada tivesse acontecido e ninguém notaria a diferença. Irmãos, isso aqui é um absurdo. É um texto pesado, mas é um texto real, irmãos. Quantas vezes nós estamos na igreja,
Quantos programas foram feitos este ano das igrejas de Deus? E os líderes de departamento, os líderes de igreja não se unem para orar. Espírito Santo, eu quero fazer uma escola sabatina especial para os idosos, para as crianças, para os jovens, para as visitas, para os afastados. Como é que eu faço essa escola sabatina? Eu tenho uma ideia. O senhor concorda comigo? Eu não faço isso não, irmãos. A gente toma a frente, a gente quase diz assim, Espírito Santo, fica lá atrás, porque eu já tenho excelentes ideias. Eu já vou chamar o pregador fulano de tal, eu vou chamar o cantor fulano de tal, eu tenho um jogal lindo que eu achei na internet, eu já sei de tudo, eu não preciso do Senhor. Isso é um absurdo. Irmãos, graças a Deus que o Espírito Santo, rejeitado como tem sido, não nos abandona. O desinteresse pelo Espírito Santo é um poderoso guarda-chuva que traz sérias consequências. Primeira, o enfraquecimento da missão que Jesus nos deu. Sem Jesus Cristo, sem o Espírito Santo, não saia para pregar o Evangelho. Você não vai ter poder. Segundo, a falta de crescimento espiritual. Você não vai crescer espiritualmente sem o Espírito Santo. Terceiro, a impossibilidade de fazer a vontade de Deus. Sem o Espírito Santo, você só vai fazer a vontade da carne. Quarto, a perda de comunhão pessoal com Cristo. Não há comunhão pessoal com Cristo sem o Espírito Santo, irmãos. Quinto, o erro de dirigir a obra do Senhor, realizando programas e eventos sem consultar o Espírito Santo. E o último, o pior, o perigo de cometer o pecado contra o Espírito Santo, sem perceber que está cometendo. Tem sido esse o seu guarda-chuva preferido, querido irmão, querida irmã? Eu espero que não. Hoje, Deus está mandando um aviso para você. Pegue esse guarda-chuva e jogue fora. Você e eu, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Segundo guarda-chuva, negar o perdão a quem nos machucou ou ofendeu. Segundo guarda-chuva, negar o perdão a quem nos machucou ou ofendeu. O que diz a Bíblia sobre esse assunto? Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32. Perdoando-vos uns aos outros. Tem gente que diz assim, uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, fulano fez um monte de bobagens, depois veio me pedir perdão. Eu disse para ele, olha fulano, quem perdoa é Deus. Irmãos, isso é meia verdade. Deus perdoa, mas eu também perdoo. É por isso que a Bíblia diz assim, perdoai-vos uns aos outros. Quando uma pessoa transfere o perdão para Deus, é aquele tipo de pessoa que não quer perdoar. Ela está sendo clara. Eu não quero perdoar, não. Se vire lá com Deus. Vá pedir perdão para Ele, porque se depender de mim, eu não lhe perdoo. Então, irmãos, o perdão, ele é igual à cruz. A cruz tinha uma madeira na horizontal e a outra na vertical. Vertical, o perdão que vem de mim para Deus, porque eu não perdoo Deus. É Deus que me perdoa. Agora, na horizontal, por quê? Porque eu posso lhe perdoar e você pode me perdoar. Então, quando um cristão tranca o coração e nega o perdão a uma outra pessoa, ele está impedindo o Espírito Santo de fazer uma obra poderosa na vida dele. Exatamente, irmãos, porque se eu não perdoo, Deus não pode me perdoar. Vamos lembrar do Pai Nosso? E perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
O que é que eu estou dizendo ao recitar este texto? Senhor, só me perdoe se eu perdoar a pessoa que me destruiu, que me traiu, que me feriu, que me machucou, que mentiu para mim. O perdão divino fica condicionado ao seu perdão, ao meu perdão. Entendido, irmãos? 1 João 3, 14 e 15 diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Isso, irmãos, é muito sério. Um coração que não perdoa nunca está vazio. Uma pessoa que não perdoa nunca adota a neutralidade. Ou ela odeia, ou guarda ressentimento, ou guarda mágoa, ou alimenta a indiferença. E todos esses sentimentos são a antítese do perdão. Toda vez que um cristão não perdoa, ele acaba adotando um desses sentimentos: ódio, ressentimento, mágoa, indiferença e sentimento de vingança. Eu vou repetir aqui: um coração que não perdoa nunca está vazio. Ou ele tem ressentimento, ou ele é indiferente, ou ele guarda mágoa, ou ele guarda ódio, ou ele fica esperando a hora da vingança. Nada disso tem a ver com o Espírito Santo. Lembre-se que esses sentimentos impedem o Espírito Santo de imprimir em você, em mim, o caráter de Cristo. Enquanto você não encontrar razão para perdoar, Deus não encontrará razão para te salvar. Eu vou repetir. Enquanto você não encontrar razão para perdoar, Deus não encontrará razão para te salvar. Esse poderoso guarda-chuva tem sido usado pelo inimigo para desestruturar igrejas inteiras, irmãos. É impossível que uma pessoa que esteja usando esse guarda-chuva receba o batismo diário do Espírito Santo. Porque uma pessoa que insiste em não perdoar, insiste em não ser salva. Eu vou repetir. Uma pessoa que insiste em não perdoar, insiste em não ser salva. Diante disso, é você quem decide. Ou perdoa e suplica insistentemente ao Senhor: Senhor, capacita-me a perdoar. Senhor, tira esse ódio, essa mágoa, essa dor do meu coração, Senhor. Insista. Diga: Senhor, só vou descansar no dia que eu me encontrar com fulana, no dia que eu me encontrar com fulano, no dia que eu me lembrar daquilo e sentir paz. No dia que aquela dor não mais me incomodar, no dia que ela ficar no passado, aí sim o Espírito Santo terá feito uma obra perfeita na sua vida. Tem sido esse o seu guarda-chuva? Guardar ódio, mágoa, ressentimento, negar o perdão a quem te ofendeu, a quem te feriu? Tem sido esse o seu guarda-chuva? Você vai perder o céu porque o ódio, o ressentimento, a mágoa tem para você mais valor do que passar a eternidade com Cristo? Irmãos, eu prefiro passar a eternidade com Cristo. Quando Deus me pede para perdoar, Ele não me pede algo impossível. Ele pede algo que incomoda, que dói, porque a gente acha que perdoar é premiar o ofensor. Eu não vou perdoar Cristiano porque eu vou estar dando um prêmio. Não é isso, irmãos. Você não perdoa para premiar a pessoa, você perdoa para ter paz. Você perdoa para se parecer com Jesus Cristo. Entendido, irmãos? Pegue esse guarda-chuva,
jogue para bem longe da sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Terceiro guarda-chuva, a falta de interesse pela oração, pelo estudo da Bíblia e pelos cultos da igreja. Vou repetir. A falta de interesse pela oração, pelo estudo da Bíblia e pelos cultos da igreja. A oração. Mateus 26, 41, o Senhor Jesus disse a seus discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. No livro Caminho a Cristo, página 98, está escrito: temos que orar em família. E, sobretudo, não devemos negligenciar a oração secreta, pois ela é a vida da alma. Orar aqui na igreja é importante? É. Orar no culto familiar, em casa com a família é importante? É. Mas a sua oração particular com Deus, quando você se derrama diante dele, quando você abre o coração, quando você conta tudo, quando você chora diante dele, esta oração é a principal. É impossível a alma prosperar enquanto é negligenciada a oração. Quem não ora, definha espiritualmente. A oração familiar e a oração pública não bastam. Em solidão, abra-se a alma às vistas prescrutadoras de Deus. A oração secreta só deve ser ouvida por Ele, o Deus que ouve as orações. Nenhum ouvido curioso deve partilhar dessas petições em que a alma assim depõe o seu fardo. A oração secreta torna a alma livre das influências do ambiente e da agitação do dia a dia. Não abra mão da oração. No momento que você estiver em particular com Deus, você já orou com sua esposa, já orou com os filhos, beleza. Agora chegou a hora de você sozinho com Deus bater um papo. Ali o Espírito Santo vai fazer grandes revelações para você. Tenha tempo para orar. Tenha tempo para conversar com Deus. O estudo diário da Bíblia. O salmista escreveu no Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O salmista descobriu uma forma de andar em paz com Deus, de não pecar contra Deus. Qual foi a forma? Esconder a palavra, a Bíblia Sagrada, no coração, na mente. Na mente. Estudar a palavra do Senhor todos os dias. Irmãos, eu tenho estudado a palavra de Deus há mais de 45 anos. E eu me pego lendo textos e eu paro e digo assim: meu Deus, eu estou lendo esse texto há 45 anos, só estou entendendo agora. É porque a Bíblia, irmãos, ela tem essa característica, ela se renova. Você lê os Salmos durante 100 anos, cada vez que você lê-los, eles lhes dirão alguma coisa. Essa é a beleza da Bíblia. Se você lê um romance qualquer, de Jorge Amado ou de outro grande autor, fulana é sempre fulana, vadinho é sempre vadinho, dona Flor é sempre dona Flor. Acabou, não tem. Você não consegue abstrair nada a mais do que está escrito no livro, naquele livro. Quando você lê um Salmo, Salmo 23, por exemplo, gente, cada vez que você lê o Salmo, o Espírito Santo lhe revela algo diferente. É incrível isso, ok? Eu quero ler para você um texto do livro O Grande Conflito, página 600. Preste atenção. As tentações, muitas vezes, parecem irresistíveis, porque, pela negligência da oração e do estudo da Bíblia, aquele que é tentado não pode facilmente lembrar-se
das promessas de Deus e enfrentar Satanás com as armas das Escrituras. Se na hora da tentação você não consegue evocar um texto sagrado, um verso da Bíblia, você vai cair. Ora, você está num trabalho e tem lá uma sirigaita, lá uma pirigóspel, lá só querendo... E aí, Jorge, você vai almoçar que horas, Jorge? Eu quero ir com você, Jorge. Irmão, se você é casado, o Espírito Santo vai te lembrar, porque você lê a palavra. Não adulterarás. A Bíblia diz que sagrado é o leito do matrimônio, o casamento é sagrado. Então, quando aquela sirigaita começar a dar em cima de você, você vai lembrar da palavra. Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra... Ela vai tentar, ela vai mandar zap, ela vai mandar bilhete, mas você não vai cair porque você estará firmado na palavra. Entendeu, irmãos? Mas veja, o Senhor Jesus Cristo disse assim: quando o Espírito Santo for derramado sobre vocês, dizendo isso aos apóstolos, ele fará vocês se lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. O Espírito Santo não pode fazer você se lembrar de algo que você não leu. Então você precisa ler, você precisa estudar, para que ele possa, então, lhe trazer à memória aquele texto. Entendido, irmãos? No livro O Grande Conflito, página 593, está escrito: o último grande engano deve logo patentear-se diante de nós. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à vista de todos. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro. O texto está dizendo: as obras falsas que ele vai operar, os milagres falsos que ele vai operar, se parecerão tanto com um milagre verdadeiro, que será quase impossível distinguir o que é falso e o que é verdadeiro sem o auxílio da Bíblia Sagrada. Eventos Finais, página 67. Chegará o tempo em que muitos serão privados da palavra escrita. Você não vai ter uma Bíblia na mão, você não vai ter uma Bíblia no celular. Se, porém, essa palavra é gravada na memória, ninguém poderá tirar a palavra de Deus da sua memória. Entendeu o que é que o diabo não quer que você estude a Bíblia? Para lhe enfraquecer na hora da dor, na hora da dúvida. Para te enganar. O Senhor tem uma obra a realizar em nosso mundo, mas não confiará sua obra às mãos de pessoas que nada sabem da Bíblia e dos mistérios do reino de Deus. Deus tem uma obra, mas Ele só vai confiar esta obra para quem estuda a sua palavra. O Senhor necessita de homens e mulheres que levem consigo para a vida diária a luz de um piedoso exemplo. Homens e mulheres cujas palavras e ações mostrem que Cristo habita no coração. Mas como é que eu posso conseguir isso, irmãos? Se eu não tenho comunhão com a palavra, se eu não oro. Enquanto esses guarda-chuvas estiverem abertos sobre você, tenha certeza que a sua vida continuará sendo um verdadeiro deserto emocional e espiritual. Tem sido esses guarda-chuvas, ou esse guarda-chuva, a negligência com a oração, o estudo da palavra e os cultos da igreja, o seu guarda-chuva preferido? Os cultos da igreja, Paulo recomendou aos Hebreus, capítulo 10 da carta aos Hebreus, versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Ainda mais quando vedes que aquele dia vai se aproximando. Quanto mais Jesus estiver perto de voltar,
mais necessitaremos estar em comunhão uns com os outros. É para nosso prejuízo que nos privamos do privilégio de nos reunir uns com os outros para nos fortalecer e animar mutuamente. Caminho a Cristo, página 101. Perdemos muito em nossas relações como cristãos devido à falta de simpatia de uns para com os outros. Aquele que se fecha consigo mesmo não está preenchendo o lugar a que o Senhor o designou. Não, eu fico em casa, eu faço meu culto em casa. Eu assisto a Novo Tempo em casa, não preciso ir para a igreja, não. Eu entro no YouTube e boto lá uma pregação do pastor fulano. Irmãos, Deus não permitiu que a internet fosse criada, que o YouTube fosse criado, que a Novo Tempo fosse criada para tirar você da igreja. Não é esse o projeto de Deus. Se eu adoeci, se eu fui operado, não posso vir à igreja, eu vou me utilizar dessas ferramentas. Eu vou assistir uma pregação na internet, eu vou assistir a TV Novo Tempo, mas se eu estou com saúde, por que não venho para a igreja? Então, irmãos, esse guarda-chuva, repito, a negligência para com a oração, o estudo da Bíblia e a frequência à igreja tem afastado o Espírito Santo da vida de muitas pessoas. Joguem esse guarda-chuva fora em nome de Jesus. Penúltimo guarda-chuva. A negligência em cuidar do nosso corpo, prejudicando o templo do Espírito Santo. Quando um cristão passa a comer, beber ou fazer qualquer outra coisa que esteja dentro do seu gosto pessoal, e ele diz assim, meu corpo, minhas regras, esse cristão está impedindo a ação do Espírito Santo em sua mente. Há uma ligação lógica entre mente e corpo. O Espírito Santo fala conosco através dos nossos pés. Tá certo o que eu acabei de falar? Eu vou repetir. O Espírito Santo fala conosco através dos nossos pés. Tá errado, né, irmãos? Então eu vou falar agora da maneira correta. O Espírito Santo fala conosco através da nossa mente. Se você está com a mente entorpecida, come demais, bebe o que não deve, usa drogas, fumo e etc, 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 a sua mente está entorpecida. Ela se torna incapaz de ouvir a doce voz do Espírito Santo, irmãos. Outro dia eu estava comentando, dando um estudo bíblico, e eu fiz o seguinte comentário. A Bíblia mostra que há alimentos que a gente não deve comer e há alimentos que a gente pode comer. A Bíblia mostra que há animais que são considerados animais imundos. E há um grupo de animais considerados animais limpos. Quando Deus diz para você, não coma a carne desse animal, é porque Ele conhece cada célula do seu corpo, minha irmã. Ele conhece cada célula do seu corpo, meu irmão. Ele não está lhe proibindo de comer aquele alimento por pirraça. Não é pirraça, é amor. É misericórdia. E aí eu perguntei assim, é lícito eu trazer para dentro da igreja um porco? O que vocês acham, irmãos? Se eu tivesse trazido um porco e colocado ele aqui dentro da igreja, vocês acham que eu estaria fazendo algo correto? Não, não. Agora, irmãos, se o porco não pode entrar nesse templo, ele também não pode entrar nesse templo. Esta igreja
é o templo do Senhor, ok? Mas ela é feita de cimento, concreto, blocos. Mas o Espírito Santo, ele quer habitar 24 horas em qual templo? Aqui dentro desta igreja? Não. Aqui dentro desta igreja. O seu corpo é templo, morada do Espírito Santo. Amém. Se eu não posso botar cachaça na igreja, eu também não posso botar cachaça nesse templo aqui. Entendido, irmãos? Há também pessoas que trocam o assim diz o Senhor pelo assim diz o doutor. Quer dizer, se a Bíblia diz não beba ou não coma tal produto, e o médico ou nutricionista dizem coma e beba, essa pessoa prefere seguir o que dizem o médico e o nutricionista. Não necessariamente porque eles, médico e nutricionista, estejam certos, mas porque os seus gostos pessoais se encaixam com aquilo que o médico ou nutricionista recomendou. Olha, toma uma tacinha de vinho após o almoço. É bom para o coração. Peraí, mas a Bíblia diz que não é para beber vinho. A Bíblia diz o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora. Todo aqueles que se dedicar a eles nunca será sábio. Mas o meu médico, o meu cardiologista, diz que eu posso tomar só 2 dedinhos, ó. Só 2 dedos. 1, 2. Diz que eu posso tomar uma tacinha depois do almoço. Mas eu faço questão de seguir o médico porque eu gosto de beber. Eu prefiro, irmãos, atender às minhas necessidades carnais do que atender aquilo que a palavra de Deus me orienta. Olha, o médico, a nutricionista, lhe conhece em parte, olhando para você e para os seus exames. Deus conhece cada célula do seu corpo. Não troque os conselhos de quem te criou pelos conselhos de uma pessoa que vai te ver através de um exame. Ela não lhe conhece. Ela não lhe conhece. Pense nisso. Todos nós sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Que as impressões do Espírito Santo são realizadas, na nossa mente. E que uma mente entorpecida e prejudicada por um estilo de vida não saudável tem dificuldade de ouvir a voz do Espírito Santo. Irmãos, Enoque, a Bíblia diz que Enoque andou com quem? Enoque andou com Deus. Qual era o livro da Bíblia que Enoque tinha nas mãos? Nenhum. Enoque não tinha um livro da Bíblia para estudar. E ele conseguiu andar com Deus. Nós temos uma Bíblia inteira, 66 livros, e temos dificuldade de andar com Deus. Enoque, sem um livro da Bíblia, aprendeu a andar com Deus. Nós podemos aprender muito mais. 1 Coríntios, abra sua Bíblia, capítulo 3, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Está no Novo Testamento. Todos acharam? Achou, irmão? Olhe para os versos 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado.
O seu corpo é sagrado. É morada do Espírito Santo de Deus. Agora vá até o capítulo 10, aí mesmo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Está escrito: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Pense em Deus quando você for fazer, quando você for comer, beber ou fazer qualquer outra coisa. Eu estou glorificando ao meu Deus? Pense nisso. Conselho sobre Saúde, página 135, está escrito: como um povo, com toda a nossa profissão de reforma de saúde, comemos demais. Escrevendo para um irmão da igreja, no livro Conselho sobre Regime Alimentar, a autora diz assim: sois um glutão quando estás sentado à mesa. Esta é uma grande causa do vosso esquecimento e perda de memória. Quem disse para essa mulher, há quase 200 anos, isso aqui foi escrito há quase 200 anos, quem disse para essa mulher que quem come muito tem problema de memória? Se a ciência está provando isso agora, de poucas décadas para cá, Deus revelou a ela. Deus revelou a ela. Infelizmente, irmãos, há pessoas na igreja que brincam com isso. Tem irmãos que estão fazendo a dieta da sopa. Você conhece a dieta da sopa? Deu sopa, ele come. Tem gente fazendo a dieta do óleo. Tudo que olha, come. A dieta do óleo. Tem gente que diz assim, irmão, antes comer para fazer mar que deixar para azedar. Olha. Tem gente que diz assim, antes comer até doer do que deixar apodrecer. E com isso, irmãos, nós vamos destruindo o templo do Espírito Santo e nos incapacitando para pregar o Evangelho. Porque um crente que não se alimenta, que não se cuida e que vive permanentemente doente, ele não tem como sair para pregar o Evangelho. Medicina e Salvação, volume 2, página 462. Preste atenção. Deus não operará de maneira miraculosa para preservar a saúde de pessoas que estão seguindo um caminho que fatalmente os fará enfermos por causa de sua desatenção para com as leis da saúde. Ah, irmão, vamos fazer um culto. Vamos quarta-feira para o culto da pressão. Vamos pressionar Deus. Ó, Senhor, cure a tua serva, a irmã Chicotinha, ó Pai. A irmã Chicotinha está com problema de pressão alta. Quando a gente vai visitar a irmã Chicotinha, está lá batendo um prato de mocotó, com um tutano na boca, chupando o osso. Irmãos, a Bíblia diz assim, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Cuide-se, que Deus continuará cuidando de você. E o último guarda-chuva. A infidelidade a Deus e a família. Vou repetir. A infidelidade a Deus e a família. Provérbios 3, 9 e 10 está escrito: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. As primícias do Senhor, irmãos. Fidelidade a Deus nos dízimos, ofertas, no tempo, no cuidado com o corpo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa
da vida. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Como acabamos de ver, todos estes textos apontam numa só direção: fidelidade incondicional ao Senhor. Se não for assim, quais serão as consequências? Testemunhos Seletos, volume 2, página 331. Sede prontos em devolver a Deus o que lhe é devido. Preste atenção no que eu vou ler agora. Uma razão de haver tão grande carência do Espírito de Deus é estarem tantos roubando ao Senhor. Uma pessoa que é infiel a Deus, dízimos, ofertas, na dedicação do tempo para Deus, no cuidado do corpo. Essa pessoa está sendo infiel e ela não pode receber as chuvas dos filhos. Ananias e Safira receberam o batismo do Espírito Santo depois de terem roubado ao Senhor? Não, irmãos. Depois que eles roubaram ao Senhor, eles receberam a morte. A infidelidade a Deus abre portas para sermos infiéis em tudo. Mas lembre-se que a infidelidade a Deus não se restringe somente à devolução de dízimos e ofertas. Eu posso ser infiel também no uso do meu tempo, dos talentos e no cuidado com o meu corpo. A infidelidade à família. Abra a sua Bíblia, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. E aqui nós vamos caminhando para a conclusão da nossa mensagem. E eu espero que esta mensagem esteja alcançando o teu coração. Existem, meus queridos irmãos, outros guarda-chuvas que podem estar afetando sua vida, podem estar lhe impedindo de receber torrentes do Espírito Santo. Eu selecionei 5, mas o Espírito Santo pode lhe chamar a atenção para outras coisas. Tá certo? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, está escrito: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, do que o incrédulo. Irmãos, uma pessoa que não cuida da família, Deus está dizendo, essa pessoa é pior do que um incrédulo, do que um mundano que não liga para nada nem para ninguém. Mas como posso, irmãos, cuidar da minha família? Se eu não tenho tempo para ela, minha vida é trabalho, 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 trabalho. Eu tenho que sustentar minha família. Você sustenta por um lado e perde pelo outro, irmãos. Outro detalhe. Como é que essa infidelidade familiar se apresenta? Na falta de atenção para com os filhos. A palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Mas como posso ensinar meu filho no caminho que ele deve andar, se eu vivo fazendo coisas erradas e não tenho tempo para ele? Acompanhe esta notícia recente. Dentre os 115 mortos da mega operação realizada em comunidades do Rio de Janeiro, dos 115 mortos, 33 não tinham na certidão de nascimento o nome do pai. Mas eu posso dizer para você, eu acredito, que dos outros que tinham o nome do pai na certidão, talvez não tivesse o pai em casa, só tivesse o nome na certidão. Não tem uma referência paterna, masculina, para impor
o respeito, a obediência. Outra forma de infidelidade familiar é o abandono e maltrato dos idosos. É impossível que uma pessoa que se diz cristã e vive maltratando, roubando e abandonando os pais idosos, é impossível que esta pessoa receba o batismo do Espírito Santo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E por último, a infidelidade conjugal. Abra a sua Bíblia, Hebreus 13, verso 4. Está pertinho do Apocalipse. É um dos últimos livros. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Está escrito, Hebreus 13, versículo 4. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Deus julgará aquele marido, aquela esposa que anda levando impureza para dentro do quarto, para dentro da casa. Perversidades, pornografias. Deus julgará os impuros e os adúlteros. Se você está levando impurezas e adultério para o seu casamento, prepare-se. Porque a Bíblia diz, Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10, não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Se lá no fundo do seu coração você tem um desejo de ser salvo e de morar na santa cidade, hoje é o dia de começar uma reforma profunda na sua vida e de buscar o batismo diário do Espírito Santo, para que você possa vencer todo tipo de infidelidade que porventura esteja presente na sua vida. Não deixe para amanhã as reformas que você precisa fazer hoje. O guarda-chuva da infidelidade tem se mostrado eficaz em tirar muita gente do céu. É esse o guarda-chuva que você tem usado? Muitos pedem, mas não recebem. Preste atenção nesse texto. Está no livro Desejado de Todas as Nações, linguagem de hoje, página 391. Cristo prometeu o dom do Espírito Santo para a sua igreja. E essa promessa pertence a nós, tanto quanto aos primeiros discípulos. Assim como todas as demais promessas, essa promessa foi dada com condições. O derramamento do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na sua vida tem condições. Você recebe, mas essa promessa é condicional. Olha o que vem agora. Muitos que afirmam se apegar à promessa do Senhor falam sobre Cristo e sobre o Espírito Santo, porém não recebem nenhum benefício. Fala sobre Jesus, prega sobre o Espírito Santo, mas não recebem nenhum poder, nenhum benefício, nenhuma libertação. Por quê? A resposta vem agora. Eles não entregam sua vida para que seja guiada pelas forças divinas.
Não podemos usar o Espírito Santo. É o Espírito Santo que deve nos usar. Muitos querem dirigir a si mesmos. Aí que está o problema, irmãos. Eu falo com o Espírito Santo, eu digo que busco o Espírito Santo, mas na hora de dirigir a minha vida, na hora de fazer as escolhas, sou eu quem faço. Eu não chamo o Espírito Santo. Eu não pergunto nada para ele. Eu não submeto nada da minha vida a ele. Eu estou sendo um ator. Falo bonito, falo sobre Jesus, falo sobre o Espírito Santo, mas não recebo esse poder na minha vida. Deus dá o Espírito Santo somente aos que com humildade depositam nele a esperança. Muitos pedem, mas não recebem. Analise se de fato o Espírito Santo está tendo a primazia na sua vida. Veja se ele não tem sido somente uma forma de você se projetar na igreja. O irmão fulano, o pastor fulano, prega muito sobre o Espírito Santo. E daí? Pregar não quer dizer ter a presença do Espírito Santo, ter um poder transformador do Espírito Santo na vida. E eu quero encerrar. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 11. A partir do verso 9. Está escrito: por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Lucas 11, a partir do versículo 9. Achou, irmã? Achou? Eu vou ler de novo, tá? Lucas 11, a partir do verso 9. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Peça, mas peça de maneira consciente. Santo Espírito, me entrego ao Senhor. Eu me dou ao Senhor. Eu sou teu instrumento. Usa-me, Santo Espírito. Transforma-me. Essa semana eu estava ouvindo uma pregadora muito conhecida na nossa igreja. Ela disse que foi missionária fora do Brasil e ela disse que ela era uma pessoa autoritária. Quando ela dizia assim, o programa vai ser assim. Fulano, você vai fazer isso. Só que as pessoas começaram a bater de frente com ela. Irmã, não é assim. A senhora não manda em mim. Aí foi que a ficha caiu. Ela disse, meu Deus, eu estou querendo fazer a obra do Espírito Santo. Então, irmãos, ela deu lugar ao Espírito Santo para transformá-la numa nova criatura. Quando o texto nunca mais usa esse texto, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, pensando em emprego, casamento, saúde, o texto não quer dizer isso.
O texto se refere ao derramamento do Espírito Santo. Pedi o Espírito Santo e dar-se-vos-á o Espírito Santo. Buscai o Espírito Santo e recebereis o Espírito Santo. Batei na porta do Senhor, Ele abrirá e vos dará o Espírito Santo. É sobre o Espírito Santo que o texto está falando. Estaria você disposto a se desfazer de qualquer guarda-chuva que esteja atrapalhando a sua comunhão com o Espírito Santo? Quem estaria disposto aqui? Glória a Deus. Você de casa estaria disposto também? Espero que sim. Que Deus te abençoe. E que o Espírito Santo não encontre impedimentos na sua vida. Que ele não encontre barreiras para lhe abençoar, para lhe usar, para lhe transformar. Se você deseja isso, eu lhe convido a fazer uma oração neste momento. Feche seus olhos. Ó Deus amado, obrigado porque a Tua palavra nos mostra, Senhor, que às vezes de maneira inconsciente nós estamos impedindo o Espírito Santo de agir na nossa vida, de se fazer presente na nossa vida. Tira, Senhor Deus, o ego, o orgulho, o autoritarismo. Tira tudo que não presta do nosso coração e da nossa mente e nos torna, Pai, sensíveis à voz do Divino Espírito Santo. Que os guarda-chuvas aqui apresentados sejam jogados fora, meu Pai. E se houver algum outro guarda-chuva nos impedindo de receber torrentes do Teu Espírito, ajude-nos a enxergá-los e a nos desfazer deles. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.